Bom, eu sou o Danilo, sempre estou nos palcos aí de defesa, né, participando, porque eu sou especialista em Blue Team, né. Hoje eu coordeno um time de cibersegurança lá na Pipefy, coordeno toda essa área de Red Team, Blue Team, AppSec e tudo mais. Mas hoje eu vim fazer uma coisa diferente, hoje eu vim falar sobre Cloud Security. Hoje eu vim falar um pouquinho aí com a galera de Cloud, né. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre CSPM, aliando recursos da AWS com o SOAR. Pô, é uma sopa de letrinha bem grande, né? É uma sopa de letrinha aí de um monte de termo. A gente vai falar um pouquinho da relação disso e como a gente pode trazer esse Cloud Security, trazer isso para dentro do nosso cloud, principalmente a AWS, né? Nessa talk a gente vai entender um pouco ali do que é um CSPM em si, o que é um SOAR e como a gente pode usar os recursos para trazer essa questão de segurança para dentro da nossa empresa. Por quê? Hoje a gente vai falar sobre evolução cloud, então vou trazer um pouquinho para vocês da evolução cloud hoje na atualidade, vou trazer um pouquinho dos desafios comuns de um time de segurança, vou falar um pouquinho ali de construir um muro, né, porque cybersecurity é um muro que nós vamos construindo com o tempo. Vou falar um pouquinho também da metodologia Guardrails, que é uma metodologia muito usada em startups, principalmente quando você precisa de muito MVP. Então você precisa de coisa que precisa ser entregue rápido, funcional e seguro. São três coisas que é meio difícil, né? Rápido, funcional, seguro. Segura. A gente vai falar um pouquinho da definição de CSPM, então vou trazer para vocês o que é mesmo o CSPM. A gente vai falar incidente e vulnerabilidade, todo mundo fala que é uma coisa básica, mas muita gente ainda demora um pouquinho para entender o que é um incidente, o que é uma vulnerabilidade, qual que é a diferença de um e de outro. E a gente vai falar também SOAR, vou falar um pouquinho para vocês o que é uma orquestração ali de incidentes de segurança. A gente vai falar a geração multi-cloud. Hoje nós conseguimos perceber aí que as empresas estão mudando, não somente tendo um cloud, mas principalmente por questões de custos, depois a gente vai falar sobre isso. Vou mostrar um exemplinho de SOAR com Python para vocês, acho que eu vou conseguir mostrar ali. Eu tive um probleminha na apresentação, tive que escrever o código rapidinho ali. Se tiver algum erro, a gente vai ver junto. Vou falar um pouquinho dos cenários possíveis e alguns resultados alcançados. Por que eu trouxe o tema de CSPM para cá, tá? Porque nós temos um CSM dentro da Pipefy, CSPM dentro da Pipefy, a gente tem um SOAR. Então eu quis dar uma pincelada nesse tema para vocês e mostrar que pode ser simples. Muitas vezes a gente imagina, cara, implementar um CSPM utilizando um SOAR, que depois vocês vão entender o que é muito complexo. Pô, esses nomes é muito complexo, não vou conseguir trazer isso para o meu cloud. A ideia aqui é mostrar para vocês que é muito simples. Falando um pouquinho da evolução de cloud, então, trazendo um pouquinho de dados para vocês, o Gartner, que é uma empresa mundial de pesquisa, acho que todo mundo já conhece, ou quando vai comprar algum software, entra lá e pesquisa, né, os quadrantes do Gartner lá para ver se esse software é bom ou não, em qual ele se enquadra e tudo mais. Ela disse que, com serviços de nuvem, os usuários finais devem crescer 21,7% e totalizar 597,3 bilhões em 2023. Cifra bem acima, né, do ano passado, que foi de 491 bilhões. O Gartner também prevê que até 2026, 75% das organizações adotarão um modelo de transformação digital cloud. Todo mundo sabe que hoje, cloud é uma evolução. Todo mundo está indo para cloud. A gente consegue perceber isso muito. Hoje, hardware está sendo muito abstraído, né? Hoje a gente pensa mais no negócio e não necessariamente no hardware. Porque isso está... Você só precisa pagar, mover a barrinha e vai ser cobrado do seu cartão de crédito e o resto é abstraído, né? Então aqui tem também um gráfico falando um pouquinho aqui de cloud mesmo. Então a gente percebe que Amazon, Microsoft e Google são os líderes nesses pontos, né? Então a Amazon, Microsoft e Google detêm 65% do mercado. E por que nós vamos falar de AWS? Ela está um pouquinho mais na frente ali, né? Faz alguns tempos, porque ela é pioneira nisso, né? Então, muitas coisas que outras empresas estão trazendo, a AWS já tem. Então, por isso que eu estou usando ela como exemplo, porque muitas empresas utilizam hoje. Para a gente começar, a gente precisa falar sobre os desafios de um time de segurança. Todo mundo aqui, quem trabalha com segurança hoje? Quem gosta de segurança aí? Ou pretende seguir carreira em segurança? Quem trabalha com SRE, por exemplo, hoje?
não necessariamente com segurança. Legal. Dev, quem é dev aqui? Eu sempre falo, SRE e segurança, você tem que ser dev também. Então, se todo mundo quiser levantar a mão, pode levantar. Quais são os desafios, normalmente, de um time de segurança? É um time enxuto, então, normalmente, é um time pequeno, que precisa tomar decisões rápidas, que precisa resolver coisas automatizadas. Normalmente, tem muitas ações repetitivas, principalmente de identificação de falsos positivos, ações de incidentes pequenos, que muitas vezes se tornam repetitivos. Outra coisa é o desafio de hardening, isso é muito comum, né, que é os melhores padrões de segurança para algo, principalmente cloud. Muitas empresas estarem em compliance com certificações como ISO 27001, SOC 2, a AWS FTR, que é uma outra certificação da AWS também. Necessidade de automação, porque quanto mais o time é enxuto, quanto mais ações repetitivas você tem, mais você precisa automatizar. Também a massa de informações para monitorar, né? Sempre é um desafio, às vezes a galera pluga log de tudo em um lugar, mas não consegue olhar para nada. Então a gente precisa ser efetivo nesses casos. E resposta imediata, eu sempre falo, tempo. Quanto mais tempo um atacante tem, mais estrago ele vai fazer. Então o tempo, ele é muito importante quando você fala de segurança defensiva, cloud security e proteção. Como eu falei para vocês, segurança, falando disso, segurança é a construção de um muro. Nós começamos tijolo por tijolo. Muitas vezes a gente quer já ter o muro construído, mas não. A gente precisa construir a base, a gente precisa colocando tijolinho por tijolinho e construindo esse ambiente seguro, né? Construindo esse muro. Uma frase que eu sempre falo, né? Maturidade de segurança da informação é como a construção de um grande muro, de tijolo em tijolo criamos uma muralha da China. Nós precisamos, cada um, criar a sua muralha da China para ter essa proteção. Para criar isso, nós vamos colocando tijolo por tijolo. Falando um pouquinho disso, nós temos também a relação com a metodologia Guardrails. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ninguém ouviu falar sobre metodologia Guardrails? Já ouviram falar? É uma cultura que nós temos muito em startups, que é o que eu falei para vocês. A questão de você ter um MVP, algo que deve ser muito rápido, funcional, vai ser entregue, tipo, sabe aquele teste que vira prod? Hoje eu vou testar. Amanhã o cara de produto já chega e fala assim, cara, funcionou, vai virar prod. E aí, e a segurança? A metodologia Guardrails, ela vem muito para essa questão de startups. Hoje as startups, elas precisam crescer muito rápido, elas precisam ter essa execução muito rápida. E o que nós precisamos ter para fazer com que isso ande rápido? Não bloquear tudo, mas guiar as pessoas, guiar os processos, guiar os projetos para que eles caminhem de uma forma segura. Muitas vezes o time de segurança ele tem um grande desafio, porque ele se torna uma cancela. Ele se torna algo que bloqueia, algo que não deixa entregar. Então a metodologia Guardrails é o equilíbrio entre entregas muito rápidas e segurança. Como você faz isso? Muitas vezes, desde o protótipo, tendo um time de segurança envolvido, e tem inúmeras outras técnicas que você pode usar para fazer isso. Por que eu estou falando da metodologia Guardrails, né? Porque a gente fala um pouquinho de automação. Então, a gente vai trazer um pouco do que é um CSPM, aliado o CSPM com a metodologia Guardrails, porque muitas vezes, quando um incidente acontece, para você tomar uma decisão, demora muito tempo. Aliando o CSPM com o SOAR, isso é muito rápido. Então, a gente consegue ter ali uma velocidade para resolver esse tipo de problema. Falando do Cloud Security Posture Management, o que seria o CSPM, né? Aqui a gente tem uma definição da Oracle falando sobre o CSPM, né? Ele é a resposta aos crescentes requisitos para que as organizações consigam resolver riscos de segurança na nuvem em serviços de nuvem mal configurados. O CSPM nada mais é do que um processo para gerir pessoas atuando em cloud. Quais são algumas falhas bem comuns que até eu vou falar para vocês aqui, que acontecem? Inclusive está no WASP Top 10. Quem conhece o WASP Top 10 aí sabe de cor aí todas as vulnerabilidades. O WASP Top 10 nada mais é do que um framework, uma pesquisa, um órgão que ele faz várias pesquisas e descobre vulnerabilidades e elenca quais são as vulnerabilidades web mais comuns do mundo.
Uma delas é Security Misconfiguration. Quem aqui que já trabalha na área e já cometeu alguma cagadinha? Já deixou um security group aberto na AWS, já deixou um bucket público, foi fazer um backup de um SQL, deixou público, alguém foi lá, baixou, fez esse dump, vazou seus dados. Então, Security Misconfiguration nada mais é do que a vulnerabilidade de erros humanos. O CSPM é o quê? É uma proteção, é um processo para proteger empresas contra erros humanos. Porque a responsabilidade cloud ela é uma responsabilidade compartilhada. A AWS, por exemplo, ela vai te fornecer um cloud seguro. Mas as configurações, é você quem deixa seguro. A sua aplicação é você quem deixa seguro, não a AWS. Então, mais uma curiosidade, agora nós tivemos a nova versão, né, da OWASP Top 10, em 2021. E o Security Misconfiguration, ele passou do ranking da 6ª posição para a 5ª posição. Então, vocês percebem que é importante a gente falar um pouco sobre proteção de erros de configuração. Dando um overview só sobre incidente e vulnerabilidade, porque o SOAR, ele trata um incidente. Então, coloque isso na cabeça de vocês. O SOAR, ele trata um incidente. Então, o que é a diferença de uma vulnerabilidade e um incidente? Vulnerabilidade nada mais é do que tudo aquilo que pode ser explorado, mas não foi explorado ainda. Então, algo que você identificou que é um problema. Por exemplo, fui lá e deixei uma porta SSH aberta. Eu sei que isso é uma vulnerabilidade, deixei. O incidente ele se torna quando o atacante achou essa porta e entrou dentro do seu servidor. Isso se torna um incidente. Então, a vulnerabilidade é aquilo que pode ser explorado e o incidente é aquilo que poderia ser explorado que está sendo explorado. Às vezes acontece essa dificuldade de entender um pouco isso, mas é muito legal porque a gente vai falar de SOAR. E o SOAR nós vamos falar diretamente de incidente. É quando a coisa já aconteceu. É quando algo já está acontecendo. Falando um pouquinho aqui, daí, o que é a definição do SOAR em si. A Red Hat traz para a gente que o SOAR nada mais é, né, do que um conjunto de recursos usados para proteger sistemas de TI contra ameaças de segurança. Geralmente o SOAR é implementado de maneira coordenada com o centro de SOC. Alguém já ouviu falar sobre Security Operations Center? Legal. De uma organização. As plataformas SOAR nada mais são do que sistemas que monitoram ativamente incidentes e resolvem eles. SOAR é basicamente isso. Security Orchestration, Automation and Response. Nome bonitão para resolver um incidente na hora que ele acontecer. O SOAR normalmente ele faz o quê? Ele é um softwarezinho ou algo nesse sentido que está olhando para isso e a hora que isso acontece, ele vai lá e resolve. Isso é o problema. Então, falando sobre isso, qual seria a relação do SOAR com o CSPM? Como a gente falou, CSPM é o processo de gestão da postura de usuários, manipulando o cloud, evitando principalmente misconfiguration e conscientizando melhores práticas de uso seguro. O CSPM ele não é somente o procedimento, mas ele também é a conscientização, é o desenvolvimento seguro, é a manipulação de cloud seguro. O SOAR já é uma automação de resposta a incidentes. E nesse caso, ela pode ser utilizada para quê? Para monitorar erros humanos. Nesse caso. Esse é o exemplo que eu vim trazer para vocês. O SOAR ele pode ser usado para qualquer tipo de incidente. Só que, hoje nós estamos falando sobre incidentes de erros humanos. Por isso eu estou atrelando ele ao CSPM. E mostrar para vocês que pode ser simples esse tipo de proteção. Hoje, além disso, nós estamos numa geração multi-cloud. Quem aqui já trabalha numa empresa de tecnologia? Levanta a mão. Quem aqui, nessa empresa, tem mais de um cloud? Olha aí, ó. Isso é uma crescente. Antigamente, várias pessoas chegavam assim, várias empresas pegavam ali Google e colocavam toda a sua stack lá dentro. Hoje não. Hoje, muitas empresas
estão, principalmente por questões de custos também, distribuindo isso. Ou funcionalidade, por exemplo, isso aqui funciona melhor que isso aqui, então vou colocar, por exemplo, a análise de dados dentro do Google Cloud, vou colocar minha infra dentro da AWS, então uma coisa se comunica com a outra, mas em clouds separados, clouds diferentes. Então, hoje, por que eu vou falar um pouquinho sobre criar um software utilizando Python? Porque através da geração multi-cloud, hoje, nós precisamos ser agnósticos de muitas soluções. Se você vai lá e embarca algo dentro de uma AWS, você fica amarrado. Se você coloca dentro do Google Cloud, sua infra vai crescendo, você começa a ficar amarrado lá. Então, hoje, você criar uma solução sua, utilizando Python, por exemplo, é muito legal, porque você pode plugar qualquer tipo de cloud lá, você pode plugar qualquer coisa lá. Isso também se torna seguro. Tem uma área da segurança da informação que nós cuidamos disso também, para não criarmos dependência. Dependência é um risco. Minha infra inteira depende da AWS. E um dia, sei lá, a AWS faliu. Entende? Então é algo que a gente precisa sempre também estar olhando para isso. Então a geração multi-cloud é algo muito presente. Então por isso que a gente fala de criar scripts, de criar coisas e não utilizar, por exemplo, um Security Hub da AWS. Usar, por exemplo, um AWS Config, que é um outro sistema que também faz monitoramento. Mas com essa geração multi-cloud a gente tem que ser agnóstico. A gente tem que usar uma linguagem de programação, mas ser agnóstico de soluções. Aqui é só um exemplo, né, de como as empresas hoje utilizam cloud, muitas vezes separado, usando coisa aqui, algo lá, e outra cloud, em várias clouds, né, então hoje é distribuído. No caso da Pipefy, por exemplo, nós temos clientes multi-cloud e clientes single tenants. Multi-cloud é quem acessa o SaaS lá, cria a sua conta, pega a sua org e começa a utilizar. Já os single tenants são clouds específicos, por exemplo, bancos que são regulamentados não podem ter um software que rode em outro país, precisa rodar em São Paulo, por exemplo. Então, a gente precisa ter uma região específica. Então, nós criamos um cloud específico on-premise para cada cliente, por exemplo. Também existe essa possibilidade de cloud, né? Claro que o cliente paga por isso, mas a gente consegue distribuir de qualquer forma. Falando um pouquinho disso, vamos ver se o código ficou legível aqui, porque eu tive problema com a apresentação e eu fiz uma alteraçãozinha ali. A gente vai falar um pouquinho de exemplo de um software com Python, tá? As tecnologias utilizadas aqui foram a AWS Command Line Interface, a AWS CLI, bem simples, a AWS Tools em SDKs usando o Boto 3, aqui para a gente poder se comunicar com Python e o Python se comunicar com o Cloud, né? A AWS, que já é uma biblioteca de API pronta. Aqui são alguns cenários que a gente pode fazer com o software para o monitoramento de CSPM. São coisas mais comuns que acontecem nas empresas. O que seria, por exemplo, alguém vai lá ó, em EC2, cria uma AMI, um snapshot e deixa ele público. Um case para esse software é deixar ele privado. Você vai lá, verifica, cara, isso aqui não era para estar público. Ele automaticamente vai lá e deixa privado. Outra solução, S3, que é o que a gente vai falar aqui. Buckets S3 são muito perigosos. Muitas vezes, quem trabalha com cloud, alguém já deve ter feito isso. Vou fazer o backup aqui do meu banco, vou colocar nesse S3, mas eu estou com preguiça de criar CL e tudo mais, eu vou deixar ele público, daí eu vou lá, pego, copio, colo para onde eu preciso no outro servidor. Só que nisso você esqueceu de fechar esse bucket. E eu vou falar um pouquinho para vocês depois por que isso é um risco. Aqui também tem um outro cenário, por exemplo, em RDS, né, as instâncias também, elas podem estar públicas. A gente consegue monitorar isso, talvez deixar ela off. Security Group, que é o mais comum, remover o 000, né? A galera sempre coloca lá aberto para o mundo as rules inbound rules. E isso, cara, não é uma boa prática de arquitetura, né? Mas, principalmente para portas mais comuns, a gente pode fazer um monitoramento e fechar essas portas. Se alguém foi lá e cometeu esse erro por engano, ou ficou com preguiça de colocar sua chave, colocou a porta aberta lá para poder acessar, dar um SSH, ubuntu, @IP e entrar direto. Então, é algo que a gente pode monitorar também. Questão de usuários também, a gente pode monitorar, ver se o usuário não está sendo utilizado, rotacionar chaves, coisas mais comuns.
Também desativar acesso de usuários que não têm 2FA, usuários que não estão sendo utilizados da forma que deveriam. A gente pode também simplesmente notificar e renovar certificados. Também tornar domínios que não deveriam estar públicos para privado. E outro cenário também seria a questão de keys. Foi lá, criou uma chave, não colocou uma rotação automática. O SOAR monitorar isso e colocar isso como automático. Porque é muito interessante ter essa rotatividade de chaves. Aqui ficou um pouquinho mais claro, acho que não dá para ver direito, mas aqui é um exemplo de um bucket público, né, que é o mais comum. O pessoal deixa ali todas as regras desligadas e deixa ele público. Esse carinha aqui é um cara que é utilizado para monitorar buckets públicos. Basicamente, se você quer descobrir um bucket público, você pode ver aqui ó, que ele tem mais de 313K de buckets públicos indexados dentro dele. O nome desse site é Grey Hat Warfare. Se você quiser ganhar um bug bounty aí, fácil, começa a digitar aqui ó, no search keywords de empresas comuns, que ele vai, se tiver um bucket público, ele vai mostrar para você. Você vai lá acessar, ver as coisas que estão públicas e reporta. Uma dica de bug bounty para vocês. Agora ele começou a indexar também arquivos do Google. Ó. Tem mais de 1 bilhão, 2 bilhões de arquivos do Google. Então, se vocês têm arquivos com arquitetura públicas, por exemplo, ele já está indexando. É fácil de pesquisar, achar alguma coisa. Então, só para você entender o risco de um S3 estar público. Eu posso simplesmente chegar aqui e colocar .SQL e ele vai listar todos os buckets públicos que possuem SQL no mundo. Eu vou ali, acho um backup de alguém e já era. Então, pense um atacante utilizando isso, né? Ele tem API também, dá para plugar lá. Então, normalmente, a galera já está plugada ali, só pegando né, os buckets públicos e vazando dados, ou fazendo... Na verdade, o dado já está vazado, né? Ele só está dando ênfase para o dado vazado. Então, é um exemplo de um problema de S3. Aqui, falando um pouquinho do script, tá? Só para vocês entenderem como é fácil ter um SOAR. Você não precisa de muita coisa. Muitas vezes a gente pensa, cara, para eu ter um SOAR na minha empresa, eu vou precisar, tipo, ter uma maturidade gigante de segurança, eu vou precisar ter um machine learning. Lá na Pipefy, a gente já tem um nível que a gente utiliza machine learning. Ele já identifica, ele já realiza, e já faz tudo isso. Mas uma coisa que eu gosto muito de pregar na segurança da informação é, começa do básico. Começa do simples. Não precisa de algo complexo. O seu moonshot vai ser algo complexo. Mas começa ali do simples, você já evita muitos casos. Um deles é, por exemplo, aqui. A gente tem um scriptzinho de algumas linhas. Eu tive que escrever no texto porque eu tive um problema. Eu tinha colocado no Visual Studio, estava bonitinho, mas eu tive um problema, não vou conseguir apresentar. Ele é ao vivo aqui, então eu trouxe só o código para vocês. Mas, basicamente, o que a gente faz? Utilizando a AWS CLI, já conectado com uma chave lá autorizada com as ACLs e tudo, a gente pega o S3, através dessa config, traz a lista de buckets que nós temos hoje dentro de um cloud. A gente verifica principalmente aqui ó, se o acesso e o grupo está all users. A gente cria uma variável para isso. E as permissões que a gente vai checar sempre é o read and write, que é no caso de ACLs. Então a gente está olhando para as duas coisas. Se existe uma ACL para all users e se existe um read write. Basicamente, a gente cria um array aqui, faz um for, buscando pelo nome do bucket, e a gente cria as variáveis para as configurações do bucket. E simplesmente, a gente faz um if. Se não tem nenhuma configuração dessa, bota true. É algo simples, muito simples. O que eu quero trazer? Claro que eu abstraí muito try, catch aqui, except e muito mais, logger e tudo mais, para ficar mais simples para vocês entenderem o código. Mas em sua essência, cara, em quanto tempo alguns de vocês aqui escrevem um código desse? 10 minutos? 20 minutos? Você entende que a segurança da informação ela pode ser muito mais simples e de uma forma muito produtiva? Você pega um script desse, por exemplo, coloca ele lá esquedulado para rodar a cada 10 segundos. Ele vai lá, lista os buckets, monitora, pô, surgiu um público, ele vai lá, bloqueia. Você pode criar uma allow list também, colocar um if antes,
Se ele tiver essa tag, essa key específica dentro da AWS, ele faz. Se não tiver, ele não faz. Então você pode ir incrementando. Mas a ideia desse script é só mostrar para vocês que pode ser simples um SOAR, pode ser simples um monitoramento de cloud, principalmente para postura, CSPM. Além disso, aqui é um outro exemplo, né? Tá meio branco aqui também, mas porta 22 aberta 000, você poderia só simplesmente listar os security groups, olhar o que está 00, botar um monte de if ali, fechar ou abrir. Aos poucos, você vai incrementando esse script. Isso é cultura guardrails. Você foi, resolveu de uma forma simples e foi melhorando esse seu código. Então é algo, e daqui a pouco você está usando machine learning, daqui a pouco você está usando um monte de coisa. Mas a segurança, ela pode ser simples e de uma forma efetiva. Alguns resultados que podem ser possíveis se você implementar isso na sua empresa. Economia de horas de trabalho, de ações e incidentes, porque ele vai atuar rapidamente sobre algo, em questão de CSPM. Resposta rápida a ocorrências, como eu falei para vocês, tempo é muito crucial na área de security. Um exemplo, se você colocar ali schedulado para 20 segundos, por exemplo, cara, 20 segundos é pouco tempo. É algo que talvez uma investigação, para você olhar em outro lugar e tal, talvez você levaria 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. 1 hora, um atacante dentro do seu servidor é muito rápido. É muito mais produtivo para ele. Então, tudo que você puder colocar que é resposta rápida, é a melhor coisa. Outra coisa, 24/7. Não vai precisar fazer plantão. É 24/7. Porque ele está sempre rodando, ele está sempre olhando. E ele vai evitar muitas ações repetitivas que vão te ajudar a pensar mais estrategicamente, principalmente em segurança. Outra coisa é estar compliance, né? Porque a ISO 27001, por exemplo, ela exige muito questão de resposta a incidentes. Então você já ganha um plus colocando automação de resposta a incidentes. Você vai ter a adição de um agente automático ali em times mais enxutos. Então, um N1 ali vai estar sendo automatizado. Vai gerar evidências, né? Porque não é só Chitãozinho Chororó que gosta de evidência, a gente que trabalha com segurança também. Então a gente gosta muito de evidências. Então gerar evidências, gerar log, que você possa olhar para isso, né? Pode ser auditável, isso é muito importante também. E como eu falei, o principal de tudo é a diminuição prática de ações repetitivas. Basicamente é isso, gente. Tá aqui o meu LinkedIn, tá aqui o meu Instagram, coloquei um QR Code para ficar mais fácil. Se quiserem se conectar lá, eu falo muito sobre Blue Team e eu gosto de compartilhar bastante conteúdos aí sobre segurança da informação e tudo mais, então fiquem à vontade. Agora vai ter um Q&A aqui para perguntas e respostas, então se vocês quiserem, eu vou estar aqui do ladinho, fiquem à vontade de me procurar. Valeu? Obrigado!